Em 1976, um homem foi absolvido de homicídio, graças a uma carta escrita por um morto. Isso realmente aconteceu no Brasil. E até hoje, ninguém consegue explicar. Gilberto Castellan tinha 23 anos, quando foi acusado de matar seu melhor amigo. O amigo se chamava Alexandrino. Os dois brigaram numa festa. Horas depois, Alexandrino estava morto. Gilberto foi o principal suspeito. As evidências apontavam para ele. O julgamento parecia perdido. Mas então, algo impossível aconteceu. Uma carta chegou ao tribunal, escrita pelo próprio Alexandrino, depois de morto. A carta foi psicografada por Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil. E nela, Alexandrino perdoava Gilberto. Dizia que a morte havia sido um acidente. Pedia que seu amigo fosse absolvido. O juiz leu a carta em silêncio. O júri ficou em choque. E Gilberto Castellan foi absolvido. Mas quem era Chico Xavier? E como uma carta escrita por um morto pode mudar o resultado de um julgamento? Francisco Cândido Xavier nasceu em 1910 em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Desde criança, ele dizia ouvir vozes, ver espíritos, receber mensagens dos mortos. A família achou que era loucura. Os médicos não encontraram explicação. Mas Chico continuou. Ao longo de 80 anos de vida, ele psicografou mais de 400 livros. 400 livros escritos, segundo ele, por espíritos. Doou todo o dinheiro dos livros para caridade. Nunca ficou com um centavo. Médicos o examinaram. Cientistas o estudaram. Céticos tentaram provar que era fraude. Ninguém conseguiu. Mas a história que mudou o Brasil foi a do julgamento de Gilberto Castellan. Se você está gostando desse caso, considere se inscrever no canal. Voltemos a 1976. Gilberto estava no banco dos réus. A promotoria queria anos de prisão. O advogado de defesa tinha uma carta. Uma carta que dizia ter sido ditada pelo próprio Alexandrino, do além. O juiz tinha duas opções: ignorar a carta como loucura, ou considerá-la como evidência. Ele considerou. O júri deliberou por horas. E no final, Gilberto foi absolvido. A carta de um morto havia mudado tudo. A notícia explodiu no Brasil inteiro. Como uma carta psicografada pode ser aceita num tribunal? Será que Chico Xavier realmente se comunicava com os mortos? Ou era tudo uma fraude elaborada? Os céticos dizem que Chico estudava os casos antes de psicografar, que ele pesquisava os mortos, conhecia detalhes das vidas deles, e usava isso para criar cartas convincentes. Mas os seguidores dizem o contrário. Dizem que Chico nunca conheceu Alexandrino, nunca teve acesso ao processo judicial, nunca soube dos detalhes do caso. E ainda assim, a carta tinha informações que só Alexandrino poderia saber. Detalhes íntimos, memórias específicas, palavras que só os dois conheciam. Como Chico sabia? Até hoje, ninguém tem uma resposta. O que sabemos é o seguinte: Gilberto Castellan foi absolvido. Viveu o resto da vida em liberdade. E até o dia em que morreu, jurou que não havia matado Alexandrino. Chico Xavier morreu em 2002, aos 92 anos. Na mesma noite em que o Brasil celebrava a classificação para a Copa do Mundo. Muitos disseram que ele esperou, que sabia que o Brasil estaria feliz, que escolheu aquela noite para partir. Coincidência? Talvez. Ou talvez Chico Xavier, mesmo no momento da própria morte, ainda soubesse coisas que nós não sabemos. Existem perguntas que a ciência não responde.
Existem casos que a lógica não explica. E existem cartas escritas por mortos que mudam o destino dos vivos.